Ah, Thiago, seus vídeos sobre o pecado estão todos errados. Deus ama o pecador sim, já provou isso quando morreu por ele. Vamos ler esse texto juntos? Paulo inicia o verso 1 e 2 dizendo: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Como se tem paz, segundo Paulo? Mediante a fé em Jesus Cristo, que segundo o verso 2, nos dá acesso, pela fé, à esperança da glória de Deus. Ou seja, sem Jesus não há paz, muito menos esperança. Os versos 3 e 4 falam sobre tribulações que produz perseverança, perseverança que produz experiência, experiência que produz esperança, mas aí Paulo no verso 5 vem e diz: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja bem, o amor de Deus é derramado nos corações pelo Espírito Santo que foi outorgado. Isto é, que foi concedido, que foi dado, que foi de livre e espontânea vontade, passou a habitar o coração do cristão. Paulo disse que o Espírito foi derramado em nosso coração. Nosso quem? Com quem que Paulo está falando? Cristãos, todos os que receberam o Espírito Santo, todos os que foram justificados mediante a fé, conforme lemos no versículo 1, todos os destinatários de Paulo, que são crentes. Quem é que pode receber o Espírito Santo? Cristãos, aqueles que creram no Evangelho de Cristo, sendo assim salvos, lavados, regenerados e justificados pelo sangue de Jesus. Tendo isso em mente, nós lemos o verso 6 que diz: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E também lemos no verso 8: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem é esse nós? Pecadores não regenerados? Ímpios? Iníquos? Não, são pecadores justificados que compreenderam o sacrifício substitutivo de Cristo e receberam pela fé a oferta da justificação, a única forma de ser apresentado justo diante de Deus, tanto que Paulo continua: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo está dizendo que se Deus provou o seu amor, morrendo por eles enquanto eles ainda eram pecadores, esse amor é muito maior agora que eles são justos. Mas aí eu te pergunto, Paulo está dizendo aqui, nesse versículo, que Jesus morreu por todo mundo? Não. Por quem Jesus morreu aqui, nesse versículo? Por Paulo e por seus destinatários. Ou, se você preferir, por todos os cristãos que também já foram justificados em todas as épocas por Jesus. Por todos aqueles que entenderam a morte substitutiva de Jesus Cristo. O pecador não justificado é inimigo de Deus. E ele só deixa de ser inimigo de Deus quando recebe a justificação de Cristo, no momento da salvação. Veja o que Paulo escreve no verso 10. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Inimigos que foram o quê? Reconciliados. Como se reconcilia esses inimigos? Através da morte de Cristo. Se alguém não se reconcilia, ele é o quê? Inimigo. O título só muda mediante a justificação. Não é isso que Paulo está dizendo no verso 11 de novo? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos quando? Agora. Agora quando? Após a justificação. A reconciliação só vem após a justificação. Antes da justificação, o pecador é inimigo. Após a justificação, ele é justo. Se você se arrepender e receber a salvação, você experimentará o amor misericordioso de Deus. Caso contrário, você não tem amor, tem ira. Deus ama o homem e espera que ele se arrependa, mas se ele permanecer nos seus pecados, não haverá amor, mas sim justiça de Deus. E Hebreus diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Arrependa-se, converta-se do seu mau caminho, entregue a sua vida a Cristo e seja justificado por ele. Seja apresentado diante de Deus como justo. Sem a justificação de Deus, não há possibilidade de ser amado por ele. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Mas se nós rejeitarmos esse amor,
não tem amor de Deus. Logo, Deus não pode amar o pecado, muito menos o pecador.